Fala, meus amores, JP Biologia Born aqui na área para falar para vocês sobre um sistema que é de grande importância para os nossos estudos para o vestibular, tá? E tem grandes chances de cair no vestibular, beleza? E hoje o sistema que a gente vai trabalhar, né, que tem essa grande importância, é o sistema respiratório, tá certo? Em que eu vou falar um pouquinho sobre, inicialmente, de maneira introdutória, sobre alguns tipos diferentes de respiração, tá? E em seguida a gente vai se debruçar sobre o sistema respiratório humano, tá bom? Aí vejam só, a respiração, ela é nada mais, nada menos do que um fenômeno de trocas gasosas, tá? Em que os indivíduos eles absorvem, né, o oxigênio e liberam o gás carbônico, tá certo? E para que haja esse fenômeno de trocas gasosas, precisa haver um processo chamado de ventilação pulmonar. O que seria a ventilação pulmonar? A ventilação pulmonar, né, ou simplesmente, né, a ventilação pulmonar natural, né, que é a que nós estamos utilizando nesse exato momento, tá certo? É uma ventilação que envolve duas situações: o ato de inspirar e o ato de expirar, tá? O ato de puxar o ar e o ato de eliminar o ar. Essa ventilação pulmonar, pessoal, eu falei para vocês que agora estamos realizando a ventilação pulmonar natural, porque é a ventilação pulmonar que nós utilizamos naturalmente, sem o auxílio de nenhum aparelho. Tá? É a respiração pulmonar, é a ventilação pulmonar que nós utilizamos naturalmente, beleza? Só que há em alguns casos em que os indivíduos precisam de auxílio de aparelhos para necessariamente conseguir respirar, tá certo? Nesse caso, os indivíduos realizam uma ventilação assistida, que é uma ventilação, tá certo? Que ocorre com o uso, né, com o auxílio de aparelhos, beleza? É o que acontece, por exemplo, nos casos de Covid-19, né, que ocorreram agora nesse ano, na pandemia, tá? Em que muitas pessoas desenvolveram a insuficiência respiratória, por consequência, necessitaram de uma ventilação assistida através de respiradores, tá? Aí vejam só, existem vários tipos de respiração, tá certo? Eu vou citar alguns deles. Existe a respiração por difusão, tá certo? Em que nessa respiração, né, ocorrem trocas gasosas naturalmente pelo corpo do indivíduo, tá? Um exemplo de organismos que realizam esse tipo de respiração por difusão são os protistas, tá? Os poríferos e os selenterados, também conhecidos como quinidários, tá certo? Apesar de que esses indivíduos realizam difusão na sua respiração, em outros tipos de respiração, o fenômeno de difusão também ocorre. Até na nossa própria respiração, tá certo? Quando as células sanguíneas, elas simplesmente absorvem o oxigênio ou eliminam o gás carbônico. Essa passagem de gases ocorre também por difusão, tendo em vista que a difusão é simplesmente, né, uma passagem de substâncias através da membrana sem gasto de energia necessariamente. Beleza? Aí vejam só, existe uma outra respiração chamada de respiração cutânea, em que na respiração cutânea, tá, o ar, o oxigênio, né, ele entra e sai através da pele do indivíduo, beleza? Em que essa respiração cutânea pode ser direta ou indireta. Caso ela seja direta, tá, esses gases, né, serão trocados diretamente através da pele sem haver uma intervenção de vasos sanguíneos que estão alocados abaixo da pele, beleza? Quando a respiração cutânea ela é indireta,
é porque há a participação de vasos sanguíneos abaixo da pele, em que os gases, né, entrarão através da pele, mas irão parar necessariamente nesses vasos sanguíneos. Beleza? Com relação à respiração branquial. A respiração branquial ocorre através de brânquias, estruturas capazes de realizar trocas gasosas em meio aquoso, na água. Então, peixes, por exemplo, larvas de anfíbios, apresentam brânquias e são capazes de realizar trocas gasosas em meio aquoso. Beleza? Então, a respiração branquial, ela apresenta, tá certo? As brânquias como órgão respirador de trocas gasosas em meio aquoso. Tá bom? Existe também a respiração traqueal, em que ocorre uma traqueia que está conectada diretamente aos tecidos de alguns insetos, por exemplo. Mas não somente insetos, tá certo? Os miriápodes, como por exemplo, né, os diplópodes e quilópodes, tá bom? Simplesmente também alguns aracnídeos, como é o caso dos escorpiões, também apresentam uma respiração traqueal. Também apresentam essa traqueia que auxilia na respiração, beleza? Já a respiração filotraqueal ocorre através de uma filotraqueia ou de pulmões foliáceos, tá certo? Que são estruturas presentes, tá, nos aracnídeos, mais necessariamente nas aranhas, em que há uma participação de uma hemolinfa. É como se fosse um fluido sanguíneo, tá? Que vai auxiliar simplesmente na captação dos gases e no transporte deles, beleza? Já agora, pessoal, na respiração pulmonar, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? É uma respiração que ocorre através da utilização de pulmões, pelo intermédio de pulmões, tá? Em que os pulmões são órgãos, tá certo? Saculiformes, digamos assim, apesar de o nome pulmão saculiforme ser um tipo de pulmão específico, mas os pulmões são órgãos, de fato, né? Com aspecto esponjoso, com aspecto saculiforme, tá? Em que propiciou um aumento da capacidade respiratória muito grande nos vertebrados que invadiram o ambiente terrestre, beleza? Então, os pulmões, eles fizeram com que esses indivíduos adquirissem um aumento de até 10 vezes em termos de capacidade respiratória, só que em ambiente terrestre, beleza? Aí, pessoal, esses pulmões, eles podem ser do tipo, né, saculiformes, mesmo com formato de saco, frouxo, que é o pulmão dos anfíbios, que é um pulmão menos eficiente, tá bom? Por isso que os anfíbios precisam complementar a sua respiração com a respiração cutânea indireta, tá certo? E também com a respiração bucofaríngea, tá? Através de uma proeminência na região do seu pescoço, que serve para vocalização, tá? Esses sapos, esses anfíbios, conseguem também realizar trocas gasosas. Esse tipo de respiração é a respiração bucofaríngea, tá bom? Além disso, os anfíbios durante a fase larval também conseguem realizar uma respiração branquial, tá bom? Já, por exemplo, os pulmões, né, parenquimatosos são pulmões que têm um aumento muito grande de capacidade respiratória quando comparamos com os pulmões saculiformes. Esses pulmões parenquimatosos estão presentes principalmente em répteis e aves, tá bom? Apesar disso, existem alguns répteis que apresentam um outro tipo de respiração, como é o caso das tartarugas marinhas, que apresentam uma respiração cloacal. Devido à sua mucosa da cloaca ser uma mucosa semipermeável, uma mucosa permeável de certa forma, e o fato de ela ser altamente vascularizada, isso propicia trocas gasosas através da própria cloaca da tartaruga marinha. Agora imaginem um animal que realiza troca respiratória pelo fusicor, pelo brioquinho, né? Então, as tartarugas marinhas, elas realizam trocas gasosas através da cloaca também, beleza? Então, isso é algo inerente das tartarugas marinhas. No caso das aves, associados aos pulmões, existem os sacos aéreos, que atuam no aumento da expansão corporal das aves, tá certo? Auxiliando, de certa forma, no ato de planar, no voo desses animais. Então, associados aos pulmões, há também sacos aéreos que auxiliam as aves durante o voo, tá bom?
Além disso, pessoal, existe um terceiro e último tipo de pulmão, que é o mais eficiente de todos, que são, na verdade, os pulmões alveolares, ou pulmão alveolar. Ele apresenta no finalzinho dos seus bronquíolos, tá? Ao final do ducto alveolar, existem estruturas, né, na forma de saco também, chamadas de alvéolos, capazes de inflar, né? E simplesmente eles estão completamente irrigados por vasos capilares sanguíneos, em que quando eles inflam, eles propiciam as trocas gasosas por meio desses capilares sanguíneos, tá? Os alvéolos pulmonares são muito, mas muito numerosos nos nossos pulmões. Existem milhares de alvéolos pulmonares, tá? Que de certa forma propiciam essa troca gasosa que a gente realiza na nossa respiração, tá bom? Agora entrando de fato no que importa, tá? Na respiração humana, tá certo? Galera, a respiração humana, ela apresenta vias respiratórias superiores e inferiores, em que há uma série de estruturas e órgãos associados a essa respiração. Primeiro de tudo, tem o nariz, com as narinas e até ossos paranasais vinculados ao processo respiratório, tá certo? Depois nós temos mais internamente, tá? A faringe, que é um duto, é um conduto que está interligado tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório também, tá certo? E essa faringe no sistema respiratório, a sua continuidade é um segundo conduto ou ducto chamado de laringe. A laringe, pessoal, ela apresenta uma comportazinha, digamos assim, que é uma estrutura, né, que serve para fechar ou abrir a passagem da laringe para a faringe, tá certo? Chamada de epiglote. Essa estrutura é uma estrutura cartilaginosa, tá certo? Que impede o engasgue dos indivíduos no momento da ingestão do alimento. Então, quando a pessoa está ingerindo o alimento, a epiglote fecha a passagem da faringe para a laringe, fazendo com que o alimento não entre nas vias respiratórias superiores e passe livremente para o esôfago, tá? Só que quando a gente está respirando ou falando, essa epiglote está aberta para fazer com que o ar consiga fluir naturalmente da faringe para a laringe, tá certo? Desembocando aí na traqueia, nos brônquios, bronquíolos, né? Nos ductos alveolares e posteriormente nos alvéolos pulmonares, beleza? Aí, pessoal, abaixo dessa epiglote, inserida na laringe, existe uma estrutura chamada de glote. Essa glote, né, é uma estrutura que apresenta uma fenda no meio, tá? A fenda, de fato, é a própria glote, em que associada a essa glote existem duas pregas, duas cordas, que são as pregas que são responsáveis pela nossa vocalização, que é a prega vocal e a prega vestibular. O povo diz, pregas vocais é uma só, a outra é a prega vestibular, beleza? Que estão associadas diretamente à glote, tá bom? E que tem uma relação de vocalização, tá certo? Nos humanos e em outros animais também, tá? Lembrando que nas aves elas apresentam uma outra estrutura, tá bom? Chamada aí de siringe, que é um órgão de vocalização presente nas aves, tá bom? Aí, ó, após a laringe, nós temos a traqueia, que é feita de anéis cartilaginosos, tá? Depois existem duas bifurcações, né? Uma bifurcação com dois condutos aí nessa traqueia, tá? Formando aí os brônquios, beleza? Esses brônquios penetram nos pulmões. Quando penetram nos pulmões, ocorre a formação de várias ramificações desses brônquios, em que essas ramificações são chamadas de bronquíolos, tá certo? Que dos bronquíolos ocorre, né, de certa forma, a formação dos condutos ou dos ductos alveolares, em que na extremidade desses condutos há a formação dos alvéolos pulmonares, beleza? Só uma observação para vocês. Existe uma estrutura chamada de árvore brônquica. A árvore brônquica, ela é formada pelos brônquios, bronquíolos, tá? Ductos alveolares e alvéolos pulmonares. Então, quando a gente fala de árvore brônquica, a gente está falando dos brônquios para o interior dos pulmões, das estruturas que vão desde os brônquios até as estruturas que estão no interior dos pulmões, beleza? Aí vejam só, né?
Os pulmões, pessoal, esquerdo e direito, né, eles apresentam um certo afastamento, tá? Em que no meio existe um espaço chamado de mediastino, que eu vou mostrar no próximo slide, mas eu já estou adiantando para vocês, tá? Aqui nós temos algumas estruturas que a gente pode perceber, né, que a gente pode até mencionar previamente, mas eu vou entrar em detalhes nos próximos slides. E que se vocês perceberem, uma coisa bem interessante com relação aos pulmões é que o pulmão esquerdo e direito são diferentes, tá? O pulmão esquerdo tem 2 lobos, o direito tem 3. O pulmão esquerdo tem uma fissura, o direito tem 2. E eu vou falar sobre essa estrutura pulmonar mais para frente, tá? Esse slide é só para vocês visualizarem de maneira geral como é o sistema respiratório e conseguirem observar os alvéolos pulmonares, que são essas estruturas aqui logo abaixo, tá certo? Em que estão cheias, carregadas de capilares, tá? E que são responsáveis pelas trocas gasosas, beleza? Aí, pessoal, nesse slide dá para a gente perceber claramente que os pulmões esquerdo e direito são diferentes. Vê só, o pulmão esquerdo é esse que tem uma única fissura, tá? É que tem as seguintes descrições: lobo superior, fissura oblíqua e lobo inferior, tá? Então, o pulmão esquerdo tem essas estruturas, beleza? Lobo superior, lobo inferior e fissura oblíqua. Já o pulmão direito, ele apresenta 3 lobos. Um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. O lobo superior e o lobo médio, eles são separados por uma fissura horizontal. E o lobo médio e o lobo inferior são separados por uma fissura oblíqua, beleza? Então percebam que pulmão esquerdo e direito são diferentes, eles não são iguais. E claramente dá para perceber também que entre os pulmões há o mediastino, que é esse espaço que acomoda alguns órgãos que ficam entre os pulmões. Mais necessariamente, um órgão que é muito conhecido que fica entre os pulmões é o coração, que fica presente nessa região chamada de mediastino, beleza? Aí, olha só, aqui nesse slide, tá, tem uma informação bem interessante que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro de tudo, os pulmões, eles ficam revestidos por membranas serosas, chamadas de pleuras. Na verdade, são 2 pleuras. Uma pleura visceral, que está alocada mais internamente em contato direto com os pulmões, e uma pleura parietal, localizada mais externamente, do lado de fora da pleura visceral, beleza? Entre essas 2 pleuras existe um líquido, um fluido lubrificante, chamado de líquido pleural. Esse líquido pleural funciona como se fosse um líquido lubrificante, que lubrifica, né, as 2 pleuras para diminuir o atrito entre elas durante o movimento respiratório. Porque durante o movimento respiratório, os pulmões, eles, de certa forma, inflam, depois murcham, né? Eles aumentam e diminuem o seu volume constantemente. Se aumentam e diminuem seu volume constantemente, tá? Obviamente, há um atrito constante entre as pleuras. Para diminuir esse atrito, precisa haver um líquido lubrificante entre elas, chamado de líquido pleural. Tá bom? Dá para perceber também que logo abaixo dos pulmões há um grupamento muscular chamado de diafragma. Diafragma esse que é extremamente importante para a respiração, tá certo? E já eu falo um pouco sobre ele, tá bom? Aqui nesse slide nós temos um fenômeno de extrema importância para a realização das trocas gasosas. Esse fenômeno ele é chamado de hematose. A hematose é de fato um fenômeno de troca gasosa, tá certo? Em que a hematose, pessoal, é um fenômeno em que, tá, quando o ar chega até os pulmões, vem da atmosfera e chega até os pulmões, quando esse ar ele infla os alvéolos pulmonares, tá? Ocorre necessariamente a troca gasosa.
tá? Entre os alvéolos pulmonares e os capilares, que estão irrigando esses alvéolos. Então, né, esses alvéolos, eles são, na verdade, o local, né, de troca gasosa entre, né, o ar atmosférico e os vasos sanguíneos que irrigam esses alvéolos pulmonares, beleza? Que são capilares, tá? Então, pessoal, né, a hematose é um fenômeno de trocas gasosas existente entre os alvéolos pulmonares e necessariamente os capilares, tá? Pessoal, para vocês conseguirem, né, ilustrar isso de maneira mais eficiente ou de uma maneira mais legal, olha esse vídeo, que massa, para fazer vocês conseguirem absorver melhor essa informação, tá? Olha esse vídeo sobre essa hematose. Olha como é que acontece, como é que os alvéolos pulmonares auxiliam na hematose. Olha como eles inflam. Olha esse vídeo. Massa, né? Esses alvéolos, eles auxiliam muito na hematose, pessoal. É neles que ocorre a hematose, tá bom? É através do alvéolo pulmonar que, na verdade, o oxigênio passa do alvéolo para os vasos sanguíneos e o gás carbônico, o dióxido de carbono, passa, né, dos capilares sanguíneos para o alvéolo pulmonar, em que esse CO2 vai ser eliminado na expiração, beleza? Aí, pessoal, já aqui, pessoal, nós temos uma informação muito importante. Aqui nós temos a informação necessária para a compreensão de toda a mecânica respiratória. Pessoal, para você compreender a mecânica respiratória, você precisa saber que há dois grupamentos musculares muito importantes que auxiliam nessa mecânica respiratória. Existe o diafragma, alocado logo abaixo dos pulmões, separando cavidade torácica, tórax, de cavidade abdominal, tá certo? E existe um outro grupamento muscular associado às costelas, chamados de músculos intercostais externos. Só que mais simplificadamente, a gente pode chamar de músculos intercostais, tá? Esses dois grupamentos musculares são muito, mas muito importantes para a mecânica respiratória, tendo em vista que são eles que vão atuar diretamente no aumento do volume da caixa torácica e dos pulmões, e no aumento necessariamente, tá certo? Digamos que da expansão da caixa torácica, tá certo? Então a caixa torácica se expande graças à ação desses dois grupamentos musculares, beleza? Aí vejam só, como é que funciona de fato essa mecânica respiratória? Aí vejam só, pessoal, quando a gente sofre com a contração do diafragma e dos músculos intercostais, esse diafragma, quando expande, quando ele na verdade contrai, isso causa a expansão da caixa torácica. E essa expansão da caixa torácica não acontece somente pela ação do diafragma, mas acontece também pela ação dos músculos intercostais, que quando se contraem também, atuam de maneira efetiva, auxiliando na expansão dessa caixa torácica. Beleza? Então, quando diafragma e músculos intercostais se contraem, ocorre uma expansão da caixa torácica e, por consequência, ocorre a expansão dos pulmões, o aumento do volume pulmonar. E essa expansão dos pulmões provoca a entrada de ar nos pulmões, beleza? Então, pessoal, quando o diafragma e músculos intercostais se contraem, a caixa torácica e os pulmões se expandem. Isso causa a entrada do ar nos nossos pulmões. E esse fenômeno é chamado de inspiração. A inspiração ocorre graças à contração do diafragma e dos músculos intercostais. Beleza? Já para a expiração, que é a eliminação
do ar, para que isso ocorra, o diafragma e os músculos intercostais precisam relaxar. Quando eles relaxam, o volume da caixa torácica diminui. O volume dos pulmões também diminui. Isso causa a saída do ar. Então a expiração, ela ocorre necessariamente por conta do relaxamento desses dois grupamentos musculares, tanto o diafragma quanto os músculos intercostais. Beleza? Então, inspiração, contração do diafragma, contração dos músculos intercostais, expansão da caixa torácica e dos pulmões, causa a entrada do ar. Beleza? Expiração, relaxamento do diafragma, relaxamento dos músculos intercostais, diminuição do volume da caixa torácica e dos pulmões, causa a saída do ar. Beleza? Massa? Galera, existe um ritmo respiratório normal que nós apresentamos de inspiração e expiração. Beleza? A eupneia, tá? É quando nós estamos em repouso e apresentamos uma quantidade média aí de 16 movimentos respiratórios por minuto. Tá certo? Aí vejam só. Já a bradipneia, tá certo? Ela é, na verdade, um tipo de situação em que os indivíduos eles diminuem muito a frequência respiratória. E essa diminuição da frequência respiratória pode ser causada por várias situações, por algumas morbidades, comorbidades, doenças, beleza? Em que, de certa forma, estão associados a uma diminuição, de certa forma, tá bom? Digamos que uma diminuição da capacidade respiratória graças a um retardo metabólico que é propiciado ao indivíduo por conta de uma doença, beleza? Já a taquipneia é uma situação em que o indivíduo ele está ofegante, está respirando de maneira ofegante, com a frequência respiratória muito grande. Isso pode ser causado por alguma doença? Pode, claro. Asma, por exemplo, causa taquipneia, tá? Mas isso pode ser causado também por conta de um exercício físico, tá bom? Em que a taquipneia é uma situação involuntária, de respiração rápida involuntária, beleza? Aí vejam só, né? Essa situação da entrada do ar nos pulmões ou saída do ar dos pulmões se deve por conta de um fenômeno físico de mudança de pressão dentro dos pulmões, tá? Em que essa pressão dentro dos pulmões pode ficar maior ou menor do que a pressão atmosférica, causando a entrada ou a saída do ar, beleza? Como é que isso funciona? Vê só, todas as vezes que a gente inspira, isso acontece por conta da contração do diafragma e dos músculos intercostais, que causam um aumento do volume da caixa torácica e dos pulmões, ou seja, causam uma expansão de ambos. Quando ocorre a expansão, tanto da caixa torácica quanto dos pulmões, ocorre uma diminuição da pressão interna dos pulmões, uma diminuição da pressão intrapulmonar, beleza? E é essa diminuição da pressão intrapulmonar em relação à pressão atmosférica que causa a entrada do ar nos pulmões, beleza? Já quando a gente expira, isso acontece graças a um relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, que diminuem o volume torácico, o volume pulmonar, tá certo? Aumentando assim a pressão intrapulmonar. Quando essa pressão intrapulmonar aumenta, fica maior do que a pressão atmosférica, o ar termina saindo para fora do nosso corpo. Beleza? Então na inspiração, a pressão intrapulmonar é menor que a pressão atmosférica. Na expiração, a pressão intrapulmonar ela é maior que a pressão atmosférica. Beleza? Não esquece disso,
tá? Isso é muito importante e pode cair em vestibular, beleza? Para você entender basicamente como esse fenômeno da mecânica respiratória funciona, tem mais 2 videozinhos que eu quero mostrar para vocês, tá? Um vídeo que representa, né, uma situação normal, tá? De ventilação pulmonar natural, tá certo? E que esse vídeo, na verdade, é uma animação que mostra claramente como é que isso acontece, né? Essa expansão ou diminuição do volume torácico e pulmonar, tá? E o segundo vídeo é um vídeo real de um animal com o seu tórax aberto, mostrando aí, tá, a capacidade volumétrica do pulmão, tá bom? Dá para vocês perceberem no segundo vídeo claramente o quão o pulmão consegue se expandir e dessa forma o quão ele é capaz de certa forma auxiliar na retenção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Então o segundo vídeo mostra claramente a capacidade pulmonar, tá certo? Mostrando que ele infla muito, muito mesmo. Parece uma bexiga de festa, uma bola de festa, né? Aí, ó, vê esses vídeos aí que legal, ó. Dá uma olhadinha aí. Massa, né? Esses 2 vídeos ilustram claramente como funciona essa mecânica respiratória, tá? E é muito interessante a gente mostrar isso por uma perspectiva, né, realista mesmo de vídeo, para vocês conseguirem fixar o conteúdo, tá? Aí, olha só, e por último, né, a gente precisa falar claramente sobre os mecanismos de controle respiratório. Galera, a gente consegue respirar de maneira voluntária, mas a gente também respira de maneira involuntária. E existe um mecanismo de controle respiratório, em que esse mecanismo de controle respiratório envolve necessariamente as concentrações de CO2 e de oxigênio no nosso sangue. Beleza? Como é que isso funciona, galera? A concentração de CO2, tá? Quando está aumentada no nosso sangue, isso causa uma acidose. E tanto a acidose no sangue, quanto necessariamente a presença do próprio CO2, que também é detectada, influenciam, de certa forma, na frequência respiratória, de maneira involuntária. Como é que isso acontece? Ó, quando a concentração de CO2 está elevada no nosso sangue, tá certo? O mecanismo respiratório, o centro respiratório, ele é excitado. E isso aumenta a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios. Esse centro respiratório, que detecta o CO2, é necessariamente o bulbo, localizado no tronco encefálico. Esse bulbo também é chamado de medula oblonga, e é ele que controla o mecanismo respiratório, detectando as concentrações de CO2 e, por consequência, verificando também, obviamente, a acidose do sangue. Beleza? Justamente porque quanto mais CO2, óbvio que o sangue vai estar mais ácido, tá? Outra situação que é percebida pela medula oblonga, ou bulbo também, é a baixa de CO2 no sangue. Essa diminuição do CO2 no sangue deprime, tá certo? O sistema, o centro de controle respiratório, tá certo? O que diminui, de certa forma, a amplitude e a frequência dos movimentos respiratórios, tá? Então, quando tem pouco CO2, o bulbo não é estimulado e, por consequência, a frequência respiratória diminui, tá? Aí, olha só. O pH sanguíneo, do plasma sanguíneo, é influenciado diretamente pela quantidade de CO2, como eu falei para vocês. Quando tem muito CO2, ocorre uma acidose no nosso sangue, beleza? No plasma sanguíneo.
o que causa também uma excitação do bulbo, que por consequência, tá, ele aumenta a amplitude e a frequência dos movimentos respiratórios, a pessoa fica ofegante, tá? Já quando, né, o CO2 está em uma quantidade mais baixa no nosso plasma sanguíneo, esse plasma ele se encontra em uma alcalose, se encontra mais básico. Isso, de certa forma, deprime o bulbo, que por consequência diminui a frequência respiratória e também diminui a amplitude dos movimentos respiratórios. Tá bom? Agora, com relação às concentrações de CO2. Galera, as concentrações de CO2 também servem, de certa forma, para controlar os movimentos respiratórios. Só que a concentração de CO2 é percebida não diretamente pelo bulbo, mas sim por quimiorreceptores presentes em algumas artérias, como a artéria aorta e carótida, que apresentam quimiorreceptores que detectam variações de concentração de oxigênio no nosso sangue, tá? Quando o oxigênio está em uma concentração alta no nosso sangue, tá certo? Isso excita o centro de controle respiratório, tá bom? Isso deprime, o centro de controle respiratório, no caso do bulbo, por exemplo, tá certo? O que causa uma diminuição dos movimentos, da frequência, da amplitude respiratória. Então, repito, oxigênio em elevadas concentrações, tá certo? Isso deprime o centro de controle respiratório, por consequência, diminui a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios. Tá bom? Já quando o oxigênio está em uma concentração baixa, isso excita o centro de controle respiratório, fazendo com que haja um aumento da frequência e da amplitude dos movimentos respiratórios. Beleza? Isso é muito importante e isso pode cair em questão de vestibular também. Tá certo? Então não esquece do controle da respiração. Tá bom? E agora, de fato, por último mesmo, aqui eu elenquei alguns pigmentos respiratórios. Galera, as hemácias, ou simplesmente eritrócitos, são as células sanguíneas, né, que são bicôncavas, discoides, anucleadas, etc. E são elas que são responsáveis pela captura dos gases e transporte dos mesmos através da corrente sanguínea. Beleza? E para que essas hemácias consigam atuar de maneira efetiva, elas apresentam no seu interior um pigmento, um complexo proteico, tá? Na verdade, uma proteína de estrutura quaternária, chamada de hemoglobina. A hemoglobina, né, é uma proteína, um complexo proteico ferroso de coloração avermelhada, presente nos anelídeos, por exemplo, tá bom? E nos vertebrados, tá? Já a hemoeritrina é um pigmento também, tá certo? É um complexo proteico também, tá bom? De cor avermelhada e também é ferroso, tem ferro na sua constituição, a hemoeritrina, tá bom? E ela está presente em alguns anelídeos, tá bom? Já a hemocianina, ela tem cobre na sua composição, o que confere a essa hemocianina a coloração azul ao sangue que apresenta a hemocianina, tá? Um exemplo de animais que apresentam a hemocianina são os crustáceos, alguns moluscos e aracnídeos. Já a clorocruonina é um tipo de pigmento, tá certo? Um complexo proteico também, ferroso, só que tem uma pigmentação, uma cor verde, tá certo? E está presente em alguns anelídeos, tá? Poliquetas, por exemplo, beleza? E a vanadina, ela é incolor, tá bom? E está presente nos tunicados, beleza? Meus amores, quero muito agradecer você que está assistindo agora essa aula, tá? Se possível, dá um like, tá? Tira um print e compartilha essa aula no seu story do Instagram para fortalecer a nossa isolada, tá bom? Tenha uma excelente noite, dia, tarde, sei lá o horário que você está assistindo, se você já está assistindo a aula agora. Tá bom? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.